Olá pessoal, voltamos aqui, vamos continuar. Na aula passada a gente viu transformações lineares. Hoje nós vamos dar vamos dar andamento ao nosso curso de álgebra linear, continuando com o núcleo de uma transformação linear. A gente viu que uma transformação linear é muito parecido com uma função, né? Quando se admite uma paridade de função, dentro de uma estrutura entre vetores, no conjunto são vetores, não elementos, a gente teria que essa estrutura seria uma transformação linear. Então vamos lá, continuando. Núcleo de uma transformação linear. Vamos lá. O que é que a gente chama de transformação linear? Chama-se núcleo de uma transformação linear T de V em W ao conjunto de todos os vetores V pertencente ao espaço vetorial V que são transformados em zero pertencente ao AW. Indica-se núcleo de T ou Q. O que é que isso quer dizer, pessoal? Em outras palavras, o que é que nós estamos falando? Que para que aconteça, para que você encontrar o núcleo de uma transformação linear, é necessário que você pegue os elementos que, ao serem transformados, vão dar zero na imagem. Ou seja, quando você pega os elementos vetores do conjunto V e trabalha a transformação, essa transformação, se der zero lá na imagem, então significa que aquele vetor que tu pegou, ele faz parte do núcleo. Então, a ideia só é essa, fazer uma transformação para encontrar os zeros. Se você encontrou, você tem o núcleo, né? Vamos ver aqui, ilustrando aqui no diagrama. Olhem só para o V, para o conjunto V. Você tem todos os vetores dentro desse conjunto. E dentro dele, você vai ter um pequeno conjunto em que vai gerar zero lá no conjunto W. Então, a esse conjunto que gera, quando sofre a transformação, dá zero lá no outro, é o que a gente chama de núcleo. Então, o nosso objetivo é justamente encontrar esses vetores que, ao serem transformados, vão dar zero. Então, para isso, vamos ilustrar aqui com um exemplo bem básico, bem simples, e aí depois nós vamos generalizar o caso e partir daí para a formalização mais geral. Exemplo, seja o operador linear de R2 em R2, definido por T de xy igual a 2x mais y e 4x mais 2y. Verificar quais vetores fazem parte do núcleo. Então, olha só, eu estou dando aqui dois vetores, o vetor A, 1 e menos 2, e o vetor B, 2 e menos 3. Qual desses vetores faz parte do núcleo, né? Então, como é que nós vamos fazer? Vou substituir direto na nossa transformação linear. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que nossa transformação linear é de R2 em R2 e que tem essa característica. A transformação de x em y ela é igual a 2x mais y e 4x mais 2y. Então, para o item A, a gente tem que o x é 1 e o y é menos 2. Isso é perceptível, é fácil de ver isso. x1 e y menos 2. Transformando aqui o t de 1 e menos 2, o que é que a gente tem? 2 vezes o x, que é 1, mais o y, que é menos 2. 4 vezes o x, que é 1, mais 2 vezes o y, que é menos 2. Olha só, t de 1 e menos 2 é 2 menos 2 e 4 menos 4. Ou seja, t de 1 e menos 2 é 0 e 0. O que é que significa? Que esse 1 e o menos 2, ele faz parte do núcleo. Por quê? Porque a transformação linear deu zero. Gerou no vetor nulo. Então, como gerou o vetor nulo, significa que esse par, 1 e menos 2, ele faz parte do núcleo. Ok? Então, vamos ver o item B, para ver o que é que acontece. Olha só o que é que a gente tem aqui no item B. O item B é uma transformação linear, disso que a gente já tem com o par 2 e menos 3. Então, a transformação de 2 e menos 3 fica da seguinte forma. 2 é o x, menos 3 é o y. Então, substituindo, o que é que nós temos?
2 vezes 2 mais menos 3. Então, primeira coordenada. Segunda coordenada, 4 vezes o x, então o nosso x é 2, mais 2 vezes o y, que é menos 3. Então, vai ficar assim. A transformação de 2 e menos 3 fica 4 menos 3 e 8 e menos 6. Então, nós temos que a transformação de 2 e menos 3 é 1 e 2. Faz parte do núcleo? Não. Por que que não faz? Porque não deu zero. Não deu vetor nulo. Tem que ser o vetor nulo. Então, a transformação 2 e menos 3 não faz parte do núcleo. É apenas uma transformação convencional. É disso. Ou seja, a transformação 2 e menos 3 tem imagem 1 e 2, mas não é núcleo. Não é o núcleo da transformação. Para ser o núcleo, tem que gerar o vetor nulo, como no item A. No item A, a gente encontrou o vetor nulo 0 e 0. Né? Vamos mais um exemplo aqui, continuando. Determinar a solução geral. Então, olha só, nós pegamos dois vetores e testamos e encontramos que um fazia parte do núcleo e o outro não fazia parte do núcleo. Mas qual é a estrutura para encontrar quem é que faz parte do núcleo? De modo geral, a gente tem o seguinte, que nossa transformação de R2 em R2 é definida por 2x mais y e 4x mais 2y. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essa transformação igual ao vetor nulo, 0 e 0. Não é isso? Então, quem é a transformação xy? É 2x mais y, 4x mais 2 tem que ser igual a 0 e 0. Então, organizando isso aqui, eu tenho a primeira 2x mais y igual a 0, que é a primeira condição, e a segunda condição, 4x mais 2y igual a 0. Notem que dessas de 1 e 2 dá para mim gerar o quê? Um sisteminha de equação básico, tem de duas equações. Isso, um sistema homogêneo, porque a igualdade é 0, mas é um sistema básico. Então, resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar as soluções. Se for um sistema determinado, possível e determinado, eu tenho uma solução. Se ele for um sistema possível e indeterminado, eu vou ter infinitas soluções. E se ele for um sistema impossível, eu não vou ter solução. Então, significa que não teria núcleo. Mas a gente já viu que tem núcleo nesse caso, porque nós já fizemos o teste para o item A e lá tem núcleo. Então, vamos lá, continuando. Então, vendo o nosso sistema de 1 e 2, o que é que eu concluo? Que trata-se de um sistema homogêneo e pegando o item 1, se eu isolar o y no primeiro membro, o 1 é igual a quem? A menos 2x. Então, daí já tem uma solução. Então, acabou. Basta eu fazendo um x igual a 1a e um y igual a menos 2a. Então, o que é que eu tenho? Esse azinho sendo um elemento pertencente aos reais, eu tenho uma solução, que é um par ordenado da forma a e menos 2a. Então, qualquer par que tenha essa estrutura, lembrem-se lá do começo, não era 1 e menos 2? Então, 1 e menos 2. Então, se eu pegasse 3, seria menos 6, seria uma estrutura que faz parte do núcleo. Se eu pegasse 4, 4 e menos 8, então todos esses pares seriam pares do núcleo. Então, ok, pessoal. Então, para encontrar, basta fazer esse sistema linear aí básico, né? A gente agradece a vocês por hoje, então vou passar mais uma listazinha de exercícios para vocês resolverem. Então, façam a lista de exercícios e postem no Glassroom. Nós estamos acompanhando e gerando as médias de vocês. Ok, obrigado. Até a próxima.